dia de hoje? O dia? Isso, escreve aí dia. 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 5. Gustavo nasceu cego, mas isso não impede que ele estude. Ele é um dos cerca de 500 alunos com deficiência matriculados na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 2 tardes por semana, fora do horário de aula, ele é atendido nesta sala multimeios. Ele vai às aulas pela manhã, quando estuda em uma classe regular e participa das mesmas atividades de seus colegas sem deficiência. E esse ano, como é que está o uso da máquina lá na sala de aula? Tá bom? Como assim tá bom? Tá bem? Tô escrevendo bem, né? É o que os professores dizem. O papel da professora aqui é fazer a mediação entre o aluno e os conteúdos. O atendimento é de acordo com a deficiência de cada criança. O AEE, o Atendimento Educacional Especializado, que é oferecido na sala multimeios, ele no contraturno, ele não é um reforço. É um atendimento que busca complementar, que busca mediar o que é oferecido em sala de aula. O aluno em sala de aula sozinho, ele não dá conta. É necessário que a gente produza materiais, que a gente oriente o professor, que a gente oriente a família, que faça alguns encaminhamentos, parcerias com saúde, com instituições parceiras como a SIC, a APAI e outras instituições especializadas para que realmente essa inclusão aconteça. Esse material, você trata com os professores da classe o que é necessário fazer para os alunos que estão na educação especial? Isso. Tudo que é produzido aqui na sala multimeios é antecipado antes pelos professores da sala. Os professores nos passam das disciplinas, né? Os nossos alunos com cegueira, 2 alunos que nós temos aqui na Donícia, eles estão nos anos finais, e nos anos finais existem muitas disciplinas. Então, esses professores de cada disciplina, eles passam antecipadamente o material para a gente, tanto para mim quanto para minha colega, que nós trabalhamos em dupla, para que a gente transcreva para o Braille ou vice-versa. Florianópolis segue a perspectiva inclusiva da educação especial, prevista na Política Nacional do MEC. A rede municipal oferece o atendimento aos alunos com deficiência no chamado contraturno, em 22 centros. Mas essas crianças frequentam as mesmas aulas que os alunos sem deficiência. A educação especial, com o advento da inclusão escolar, ela tem um novo conceito. Consequentemente, ela tem novas práticas. Até, principalmente no Brasil, até início dos anos 2000, a educação especial era uma modalidade substitutiva do ensino regular. Ou seja, ela escolarizava crianças com deficiência em espaços segregados, ou até mesmo na escola regular, se responsabilizando pela escolarização dessas crianças. Com o advento da inclusão, de 2000 para cá, a educação especial ela passa a ser complementar, não mais substitutiva, porque a responsabilidade de escolarização de toda e qualquer criança é do ensino regular, da sala de aula comum. Mas a educação especial ela não deixou de existir, ela foi ressignificada. Então, o ensino regular tem a responsabilidade de escolarizar essas crianças. E a educação especial é a modalidade que busca serviços, recursos e estratégias de acessibilidade para os estudantes com deficiência. A rede estadual de ensino adota um modelo diferente para a educação especial. Os pais podem escolher entre matricular o filho com deficiência numa escola regular ou num serviço especial oferecido pelo Estado. Márcia preferiu encaminhar a filha para o Serviço de Atendimento Educacional Especializado. E quando ela fez 6 anos, teve que ir para a escola regular. Eu fui conhecer uma escola municipal, acredito que é municipal, na minha rua, mas não gostei, fiquei muito insegura pela estrutura que ela oferece. Mas ela oferece? Ela oferece. A sala de educação especial é maravilhosa. Tem todos tem computador, os professores também são ótimos. O problema é a estrutura física do colégio, que não oferece. Não oferece tranquilidade. A minha filha ia ter que ser trocada numa maca super alta.
Na realidade, eu acho que para uma escola regular, quem ganha mais é a criança normal, que aprende a conhecer esse lado das deficiências, mas a estrutura em si eu acho um pouco precária. Aí me ofereceram, a assistente social da fundação me ofereceu, já que a minha filha tem deficiência mental severa, ela me ofereceu uma vaga dentro dessa escola aqui, né? Que é o SENAP, que são crianças apenas para crianças com deficiências um pouco mais severas, e eu achei muito importante, foi uma luz que apareceu para mim, porque eu não sabia o que fazer com a minha filha numa escola regular, estava muito, muito triste. Aí quando me ofereceram essa vaga, foi uma luz que apareceu, assim. A Fundação Catarinense é responsável pela aplicação nas escolas da rede pública do Estado da Política Estadual de Educação Especial. A política do Estado ela foi implantada em 2006, logo após o presidente da Fundação ter constituído uma comissão para pensar os rumos da educação especial no Estado de Santa Catarina. Essa política ela foi implantada na perspectiva da educação inclusiva, né? Mas abria um precedente, uma possibilidade para que as crianças em idade escolar, crianças e adolescentes em idade escolar, que tivessem severos comprometimentos, pudessem frequentar exclusivamente instituições especializadas. A política do Ministério foi deflagrada 2 anos depois, só em 2008, e ela é chamada de Política de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, e ela não abre precedentes nenhum, ou seja, todas as crianças e adolescentes em idade escolar devem obrigatoriamente frequentar escolas comuns. Nós vamos mostrar uma criança que é atendida aqui. Por que ela é atendida e como é que funciona esse atendimento? A Fundação tem caráter deliberativo. Ela nasce em 1968, e onde, no momento no qual praticamente inexistiam políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Praticamente não existiam políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Então a Fundação, nesse contexto, ela foi desenvolvendo ações tanto de educação, quanto de saúde, quanto de assistência, como desenvolvimento de tecnologias, etc. A partir da Constituição de 88, a própria Constituição determina políticas setoriais, né? E essas políticas setoriais acabam tendo braços referentes às pessoas com deficiência. Então hoje nós temos a rede de cuidados à pessoa com deficiência no Sistema Único de Saúde, nós temos a tipificação dos serviços socioassistenciais voltados também a algumas ações, alguns mecanismos voltados às pessoas com deficiência, e nós temos política de educação especial também voltado ao ensino regular e aquelas ações que são realizadas em instituições especializadas. Eu gostaria de esclarecer que a Fundação, de acordo até com a reforma administrativa do Estado de 2007, ela tem um caráter propositivo, deliberativo, ou seja, ela define e coordena a política. E as instituições conveniadas com a Fundação são os executores dessa política. Nesta escola particular, as crianças com deficiência frequentam as salas regulares. O atendimento especializado fica sob a responsabilidade da família. A gente tem todos os alunos que nos procuram, conhecê-los, saber das características individuais de cada um, das necessidades que venham a ter, e eles são matriculados na turma a qual atendem a idade deles. E os atendimentos específicos que cada criança vem a ter é feito em parceria com a família, nos profissionais específicos. Fora da sala, fora da escola. Não é a escola, em termos de prestação de serviço, o atendimento a política de atendimento é essa, prestar a aprendizagem formal, né? O que é específico, que é a exigência de cada indivíduo, eles buscam fora escola. Giovana foi matriculada este ano nessa escola. A mãe da menina conta que já sentiu a diferença no desenvolvimento da filha, que antes não frequentava uma escola regular. Qual a principal diferença entre as duas formas de educação que a senhora como mãe sente?
Eu sinto assim que a Giovana, na escola regular, ela se sente mais entrosada, ela faz parte do grupo, ela se sente melhor. Porque quando ela estava numa escola onde era só para crianças com deficiência, e a Giovana nesta época meio que regrediu um pouco até, porque ela via as outras crianças com paralisia cerebral, que gatinhavam, para uma dificuldade na locomoção, e a Giovana já estava começando a caminhar, já caminhava, né? E nesse período ela começou a regredir, começou também a sentar no chão, a querer se locomover só sentada, a gatinhar, e isso tudo foi meio que um atraso no processo dele. E hoje como é que ela está? O que a senhora notou assim, de diferença? Eu noto que ela busca mais as coisas, né? Ela vê o colega fazendo, ela também em casa também se mostra assim de querer fazer as coisas. É uma forma, né? Se o colega faz, ela também tem como estilo também ela pode fazer, né? Ela também pode conseguir fazer. Isaac estuda na mesma escola. Ele nasceu com um problema na coluna que reduziu a capacidade de locomoção. Mas na hora de brincar com os colegas, isso não faz diferença. Os pais sempre fizeram questão de ver o menino assim, sem tratamento diferenciado. Ele sempre foi, na verdade, assim, nós, a família, né, a gente sempre tratou ele, a criança. A deficiência é uma característica do Isaac, né? Não, nós nunca vimos a deficiência primeiro, a gente sempre viu ele enquanto criança, né, tendo a característica de ser um cadeirante. E vocês consideram que o sistema de educação, vocês experimentaram os dois sistemas, o privado e o público, também vem a criança com deficiência desta forma? Em alguns momentos não. Inclusive no começo, assim, quando ele entrou aqui na escola, eu senti essa questão assim dele não ser visto enquanto Isaac, e sim enquanto deficiente, né? Assim, nas primeiras semanas. Então, para mim também foi complicado essa... E ele percebe isso? Percebia? Ele se percebeu, ele não deixou transparecer para nós em casa, assim, ele foi bem... Ele consegue resolver situações bem... Ele vai criando, assim, estratégias e aí ele vai entrando devagarinho, né? No futebol, os amigos no começo não deixavam ele jogar, né? Porque eles pensavam, ele é muleta, ele usa muleta, como é que ele vai jogar bola, como é que ele vai chutar, enfim. Outros diziam, ele tem vantagem, porque ele tem 4 pernas, né? Porque daí ele chuta tanto faz, ele chuta tanto com o pé quanto com a muleta. Mas hoje eu já vejo que ele é bem, assim, joga com as crianças, eles chamam. Claro que sempre tem a questão que a gente sempre fala para ele, filho, você não é um jogador de futebol igual os teus colegas, né? Tem a dificuldade, tem a locomoção, enfim.